Em Contigo Sim, no consultório médico, Mário conta a Gibo que o menino vai ser operado em 2 semanas, depois que fizer os exames, e o garoto pula de alegria. Mas, na casa dos Vega, começa outro barraco promovido por Samantha, que recebe o marido que acabou de chegar de viagem, com 1000 pedras na mão. A moça joga na cara de Álvaro, que sabe que ele não foi a Guadalajara, e quer explicações. O rapaz assume que mentiu mais uma vez para a esposa, e ela pergunta se por acaso ele não foi atrás de Ângela, que viajou para o interior. Enquanto isso, em Real del Mar, a enfermeira e sua mãe caminham pela beira da praia, lembrando de quando moravam ali. E Álvaro consegue enrolar a esposa, dizendo que foi a Nova York buscar o anel de noivado que encomendou especialmente para ela, pois quer que os dois recomecem a relação novamente, sem brigas. O enrolador ainda diz que aquele anel simboliza o amor que sente por ela, e jura que não a está enganando novamente. Ele consegue seduzir a idiota e colocando a joia no dedo da Patricinha, pedindo desculpas por seus erros do passado e pedindo que ela acredite no amor tão grande que os dois sentem um pelo outro. Na beira da praia, Ângela agradece a Deus por ter reencontrado a mãe e jura que nunca mais as duas vão se separar. Gibo liga para a mãe e conta como foi a consulta, dizendo que deve ser operado em algumas semanas. Nesse meio tempo, Mário continua tentando fazer Félix entender que, para fazer a cirurgia no garoto, é preciso tempo, por precisar ter segurança para realizar a cirurgia. Em Real del Mar, Ângela diz à mãe que vai levá-la para a capital. A mulher resiste, afirmando que não tem nada para fazer numa cidade tão grande que judiou tanto de sua filha. A enfermeira admite que isso é verdade, mas na capital também conheceu Leonardo, o grande amor de sua vida. A moça jura que, assim que se formar em medicina, as duas vão voltar para o povoado e montar a clínica que ela tanto sonha. Adela dá razão à filha e decide que precisa vencer seus medos. Ângela, por sua vez, jura à mãe que ela jamais ficará sozinha, e tudo o que tiverem que passar, vão passar juntas. Algumas horas mais tarde, a enfermeira e a mãe chegam à capital. Leonardo está esperando pelas duas e é apresentado à sogra. Educadamente, o rapaz se apresenta e pede para dar um abraço na mulher. Em seguida, ele dá um buquê de flores para a namorada e pede que a mulher o chame apenas de Léo. O rapaz diz que a namorada contou sobre o milagre do reencontro das duas e a dela aproveita para dar seus sentimentos pela morte do pai do médico. Nesse meio tempo, Álvaro, depois de descabelar o palhaço, recebe uma mensagem de Salma, dizendo que o tal jantar fatídico será no dia seguinte. Desconfiada, Samantha pergunta de quem era a mensagem e Álvaro mente mais uma vez. No bar, Leonardo conta que sua ex-noiva está preparando um jantar para Ângela, que será no dia seguinte, explicando a Adela que a moça é só uma amiga e o está ajudando a cuidar de sua mãe. Mas a enfermeira não gosta nada do assunto, apesar de Leonardo tentar suavizar a situação, dizendo que Mirta e Adela podem se conhecer, já que pensa em se casar com a moça e quer aproveitar para dizer a todos que os dois vão se casar. O médico percebe que a namorada não tocou na comida. Adela pergunta se o prato está ruim, mas Ângela explica que perdeu o apetite de repente, pois ficou enjoada. Álvaro, por sua vez, dá um jeito de responder a Salma e diz para ela fazer sua parte no plano, pois do resto ele vai se encarregar. Do outro lado da cidade, Ângela diz que quer ir embora para poder pegar os patrões acordados e apresentar-lhes sua mãe e perguntar se Adela pode morar com ela na mansão. Leonardo aproveita para ir ao banheiro antes de irem embora do restaurante e Adela aproveita para perguntar o que a filha tem. A moça conta que precisa dizer ao namorado que Álvaro foi atrás dela em Real del Mar, mas ainda não encontrou o momento certo. A artesã aconselha a filha a não esconder nada do namorado, mesmo que não seja naquele exato momento. No cortiço, Gibo, entusiasmado, conta a Pablo e a Bel que vai ser operado em breve e ainda dá graças ao pai por estar pagando sua cirurgia. Mesmo com as indiretas de Pablo, o garoto não para de falar, enquanto o motorista e Luz trocam olhares. Ângela chega com a mãe à mansão e descobre que os patrões já estão dormindo. Ela decide levar Adela para seu quarto, pois Beatriz deu permissão para que a mulher ficasse com a enfermeira. No dia seguinte, logo cedo, enquanto ajuda a arrumar a cama em que dormiu, Adela diz que está receosa em encontrar os patrões de Ângela. A moça resolve ir sozinha falar com Geraldo e Beatriz, mas encontra o empresário apavorado, saindo do quarto, e dizendo que a esposa não consegue acordar. O homem conta que Duarte aumentou a dose dos calmantes, mas ele acha que isso não fez bem a ela, e pode ter piorado a situação dos pulmões da mulher. Os dois entram correndo no cômodo onde Beatriz está imóvel, deitada na cama, e Ângela tenta ajudar a mulher, mas se dá conta que os paramédicos já estão chegando.
Apavorada, Samantha também aparece no quarto da mãe e acaba se dando conta da gravidade da situação. Do outro lado da cidade, Leonardo e Mirta discutem por causa da denúncia que o rapaz fez à polícia sobre a suspeita de assassinato de seu pai. Por mais que o rapaz explique que não queria preocupar a mãe, ela insiste em dizer que tinha o direito de saber o que ele ia fazer. Pegando o gancho, o médico que está à paisana diz que é exatamente isso que ele quer, saber quem matou seu pai. Mas Mirta não cala a boca e diz ao filho que Sandro morreu por ser um bêbado implacável e o rapaz precisa começar a entender isso. Leonardo grita com a mãe, mandando que ela respeite a memória de seu pai e não fale mais assim do marido, mas ela insiste e diz que aquela é a verdade, pois o engenheiro foi um irresponsável, gastou tudo no vício, deixou a família na rua e ainda fez com que ela perdesse uma perna. O médico perde a paciência. Ele dá um soco na mesa e se levanta, gritando com a mãe e dizendo que mesmo que tudo aquilo fosse verdade, ninguém tinha o direito de matá-lo. E Mirta não cala a boca. Agora ela também está gritando com Leonardo e diz: "Pare de falar tanta asneira, ninguém matou seu pai." E para ajudar mais um pouco, a seguradora não quer pagar nada do seguro de vida de Sandro por causa da denúncia que você fez. Cada vez mais decepcionado com a progenitora, ele pergunta se a única coisa que interessa a ela é o dinheiro, mas a discussão acaba quando o médico recebe uma ligação da namorada, dizendo que Beatriz foi hospitalizada. Na mansão, Samantha entra sem pedir, novamente, no quarto de Ângela, e dá de cara com a dela. A moça pergunta quem é aquela mulher e o que ela está fazendo em sua casa, mas a enfermeira chega em seguida e diz que aquela é sua mãe. A enfermeira conta que levou a mãe para a residência da influência com o consentimento de Beatriz, e combinou de conversar com a patroa mais tarde sobre o assunto. Mas Samantha não para de vociferar e diz: "Você é uma aproveitadora. Agora vem dizer que tinha ordens da minha mãe, uma mulher que está inconsciente no hospital. Você é mesmo uma hipócrita." E por mais que Ângela tente se explicar, a influência continua dando seus ataques e agredindo verbalmente a enfermeira. Adela tenta defender a filha, mas a surtada enfia o dedo na cara da mulher, mandando ela se calar. A enfermeira pula na frente da mãe e diz para a doida não falar daquela maneira com sua mãe, mas não adianta. Samantha resolve expulsar as duas de sua casa, mandando as duas vazarem rapidinho e levarem todas as suas porcarias que estão naquele quarto. A moça ainda diz que as duas têm 5 minutos para ir embora ou vai chamar a polícia. Nesse meio tempo, Pablo e Luz, que estão chegando ao trabalho, encontram Adela e Ângela saindo com as malas. A doméstica pergunta o que aconteceu e a enfermeira diz que Beatriz passou mal e tiveram que chamar uma ambulância. O motorista quer saber quem é a mulher que está acompanhando sua amiga e a moça apresenta sua mãe ao rapaz e à Luz. A doméstica se espanta e pergunta se aquela é a mesma mulher que tinha se perdido no mar quando Ângela ainda era criança, e a enfermeira confirma, contando que foi um milagre as duas terem se reencontrado, pois a artesã perdeu a memória e não tinha ideia de quem era, durante todos aqueles anos. Luz se emociona com a história e pede para dar um abraço na mãe de Ângela, que aproveita para apresentar os amigos, dizendo que graças a eles, está de boas na capital. Adela agradece aos dois por terem cuidado de sua filha, dizendo que Ângela falou muito deles e os considera uns anjos. A enfermeira avisa que, depois vai contar tudo com detalhes, mas precisa ir urgente ao hospital, levar as coisas de Beatriz. Pablo se oferece para levar a amiga, mas Ângela explica que precisa pedir um favor, explicando que apesar de ter permissão da patroa para ficar na casa com a mãe, Samantha correu as duas, mas não teve tempo de pegar suas coisas e não quer que a mãe fique sozinha. Imediatamente Pablo oferece para que Adela se acomode no cortiço e os 4 vão para o carro dos patrões do rapaz. No apartamento do filho, Mirta pressiona o advogado e quer saber qual é a situação sobre o processo que quer mover contra a seguradora. O homem explica que havia uma possibilidade, mas diante da denúncia de Leonardo, o recurso que ele tinha preparado não tem mais efeito. Cheia de ódio, a socialite humilha o advogado, dizendo que está pagando para que ele resolva a situação. Por mais que o sujeito tente explicar que não pode fazer mais nada, e se ela insistir no processo, pode levar anos para ter algum resultado, se conseguirem ganhar a causa, ela não quer saber e diz que o homem só está perdendo tempo. Para finalizar a discussão, ela diz que vai lutar pelo dinheiro do seguro de vida do marido, custe o que custar. No hospital, Nélida diz a Duarte que a pressão de Beatriz está muito baixa. O médico afirma que não está entendendo o que aconteceu, pois deu a dose indicada à mulher. Mas a enfermeira-chefe questiona, dizendo que talvez a medicação tenha sido muito forte para a paciente que está debilitada,
E Duarte, educado como sempre, avisa a enfermeira que não pediu a opinião dela. Leonardo chega para ver a paciente e Duarte diz que já a está atendendo. O médico avisa que a mulher também é sua paciente, por ordem dela e de Geraldo. A mulher recobra a consciência por alguns momentos e pede para ver a filha. Duarte se retira. Nélida avisa que a moça acabou de chegar ao escritório e já a avisou sobre a mãe. Mas a moça não se dignou a ir até o quarto de Beatriz. Nesse meio tempo, Fedra mostra ao filho os exames que fez em Clarinha, dizendo que na ressonância magnética apareceram algumas lesões no cérebro da moça, mas são antigas. A médica explica que ela responde levemente a estímulos nervosos, mas nada conclusivo. O médico afirma que tem certeza que a doente mexeu o braço e resolve incentivar novamente a moça a se mexer. De repente, Clarinha mexe novamente o dedinho da mão. Fedra percebe e pede ao filho que fale de novo com a moça. Dário fala com a moça novamente e ela mexe a mão. Fedra tenta, mas a moça não se mexe e a médica pede que ele repita o que disse a ela. Novamente, Clarinha mexe o dedo e Fedra, surpresa, diz que é incrível, mas parece que a garota só responde à voz do pediatra. Em outra ala do hospital, Leonardo encontra Samantha e pergunta se ela não vai ver a mãe que está internada. A moça diz que vai fazer isso mais tarde, porém, o rapaz avisa que, se ela deixar para ver Beatriz depois, pode ser que seja tarde demais. Revoltado com a falta de empatia de Samantha, Leonardo dispara. Sabe o que me deixa mais indignado? É que se fosse ao contrário e você estivesse naquela cama, no lugar de Beatriz, ela não sairia de seu lado um só minuto. Samantha se irrita e pergunta com que direito ele acha que pode falar daquela maneira com ela. Mas o médico, que não aguenta mais a palhaçada da influência, responde: com o direito de alguém que acabou de perder o pai e sabe da falta que ele faz. Principalmente porque tem coisas que não tive tempo de lhe dizer. Não adianta nada e a influência acaba indo embora, bem na hora em que Ângela chega para encontrar com o namorado. O celular da enfermeira toca e é Mirta. Ângela agradece, mas diz que não poderá ir ao jantar. A mulher, que está com Salma, resolve apelar e pede que a moça convença Leonardo, pois os dois brigaram feio mais cedo, e só ela pode ajudar com a situação, suplicando que a garota interceda para que o rapaz não fique chateado com ela. Logo que desliga, Ângela diz a Leonardo que decidiu aceitar o convite, pois não quer que ele fique brigado com a mãe. E naquela noite, a Arapuca está armada. A enfermeira e sua mãe jantam no apartamento de Leonardo, na companhia de Mirta e Salma. A socialite diz que ela e a namorada do médico começaram com o pé esquerdo, mas vai se esforçar para conhecer melhor a garota e para que as duas se deem bem. Ângela também promete fazer um esforço, mas a dela, calada, observa tudo e não gosta do que está acontecendo. Leonardo resolve falar e agradece a mãe pelo esforço, reafirmando, mais uma vez, que Ângela é o amor de sua vida e quer que a moça seja respeitada. E a falsidade rola solta durante a janta. Salma chega até a propor um brinde pelo amor verdadeiro e pelas famílias inseparáveis. O compromisso termina e, na porta do prédio, Ângela e Salma trocam figurinhas. A loira diz que o rapaz é um grande amigo e quer que ele seja feliz. Leonardo sai de carro levando Ângela e a dela, e Salma trata de avisar o comparsa, que está levando flores para a irmã por seu aniversário. Dário chega e pega o amigo chorando. O rapaz pede que o pediatra cante um feliz aniversário para a garota junto com ele. Mas revoltado, Álvaro diz que não entende como uma mocinha linda como ela esteja confinada àquela cama. O pediatra se aproxima para dar os parabéns à doente que, do nada, abre os olhos. Nesse meio tempo, Leonardo comenta com a namorada que está surpreso com a mudança no comportamento da mãe, mas não acredita em nada. A dela se mete e diz que todos merecem uma segunda oportunidade, e talvez Mirta esteja realmente tentando acertar. O semáforo abre, Leonardo arranca. Do nada, um sujeito de bicicleta bate em seu carro e cai desmaiado na avenida.